ao mestre de canto, para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista, aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o Teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas regozijem-se todos que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes e em Ti se gloriam os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da Tua benevolência. Irmãos, nós não sabemos em que condições se encontrava Davi quando escreveu este salmo. Não sabemos dizer se este período do Salmo de número 5 é o mesmo período em que ele escreveu o 3 ou 4, quando fugia da presença de seu filho Absalão, que tentava contra a sua vida. Não temos nenhuma exposição que nos apresenta de fato o que pode ser. Nós temos sim alguns comentários por alguns escritores que vêm dizer que os salmos de 1 a 41 são escritos neste período, tanto de perseguição feita por Saul, quanto na perseguição feita por Absalão. Mas, no que nós aqui iremos tratar, veremos passo a passo as divisões deste salmo para nosso enriquecimento, como também para nossa edificação. A primeira coisa que precisamos perceber é que a percepção do homem é diferente da percepção de Deus quanto às coisas que acontecem. Devemos saber que há uma relação inversa entre a nossa percepção e a percepção divina, de modo que muitas vezes viver a fé significa viver de cabeça para baixo, em comparação com o mundo ao nosso redor. Deste modo, frequentemente, às vezes vamos perceber que os ímpios é que são os poderosos e apreciados, enquanto os piedosos e pobres são eles oprimidos. Sempre que somos tentados a duvidar de como as coisas são verdadeiramente, ou seja, diante dos olhos do Senhor, devemos recorrer a Deus em oração, devemos buscá-lo, colocar diante dele a nossa vida e aprendermos da sua palavra. Assim, quando estamos em dificuldades, devemos fazer como o salmista, devemos recorrer a Deus, buscar a Ele em oração, colocar diante dele a nossa vida e prestar a Ele o nosso culto, dar a Ele louvor, pois assim veremos a sua mão trabalhando a nosso favor e sustentando a nossa causa. O Salmo de número 5, ele pode ser dividido em 4 partes. E a primeira parte desta divisão vai nos apresentar o clamor do rei Davi a Deus, é o clamor ao rei. Ele faz uma oração, um clamor urgente na presença do Senhor. Ele faz o apelo a Deus, ainda que o salmista já por longo tempo viesse gemendo em sua aflição,
nós vamos aprender em todo soltério que este termo gemer, como o salmista faz, gemer na presença do Senhor, aparece tanto no Salmo 5 como no Salmo de número 39, no verso de número 3. Ele é relacionado a um termo como que murmurar, sabe, falar entre os dentes de maneira inaudível, assim como Ana estava no templo clamando a Deus por um filho, e o sacerdote Eli perguntou se ela naquele horário do dia já estava cheia de moço, já estava bêbada, e ela disse: a tua serva não chegou vinho ainda à boca, mas ela clamava a Deus ali com amargura de alma. Aqui Davi está clamando a Deus, ele está gemendo a Deus, né? Ele está colocando diante de Deus a sua oração de maneira inaudível. Ele está murmurando e meditando em Deus, buscando o Senhor em oração. Agora, podemos observar também nos versos de 1 a 3, que é a primeira divisão no Salmo, ele também faz essa oração de forma audível. A confiança de Davi, a confiança do acesso do salmista a Deus. Ele chega diante de Deus com confiança. Quando ele se chega ao seu rei, o seu Deus, e é importante entendermos que quando Deus tira Israel do Egito e sai com eles no êxodo para a terra prometida, desde aquele momento em diante, o Senhor passa a ser o rei de Israel. Então, o clamor ao rei, o clamor de Davi ao rei, ao Deus Todo-Poderoso, traz diante de Deus a sua oração, o seu gemido. E é interessante que essas orações, elas eram feitas juntamente com os sacrifícios matutinos. Assim, essas orações são direcionadas ao Senhor, são levadas a Deus neste momento de sacrifício, logo pela manhã. A linguagem de sacrifício aqui, ela é transferida pelas palavras do rei, dizendo o seguinte: ponho o meu pedido diante de ti, que representa colocar em ordem, colocar a lenha, né, para a vítima do sacrifício. Mas ele diz ainda que ele espera pela resposta de Deus. No verso de número 3, ele vai dizer assim: de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, porque ele sabe a quem ele está clamando. Irmãos, nós precisamos compreender que quando colocamos a nossa oração diante do Senhor, devemos esperar com paciência, pois Deus sabe quando age, como age e age para a glória do seu santo nome. Não podemos perder de vista a quem nós estamos clamando. E esperar em Deus traduz o sentido de confiança. Precisamos colocar e fazer conforme o salmista fez. Eu coloco diante de ti a minha oração e fico esperando pela sua ação, esperando pela sua resposta. Irmãos, isso traduz a ideia de confiança e de que Deus irá nos responder. A segunda parte do Salmo, ela começa no verso de número 4 e vai até o verso de número 8, que é a exposição que o salmista faz de Deus e também dos malfeitores. Ele diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então, essa ênfase que ele dá no verso de número 4, ela está posta nas palavras tu, porém. Deus não se deleita na perversidade. Então, assim, pois tu, ou tu, porém, ela é como que fosse uma ênfase que traz à tona as verdades de Deus. Ele diz: tu, porém, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Às vezes falamos de uns para os outros: Deus é bom o tempo todo. E aí o outro responde: o tempo todo Deus é bom. Deus é bom. Deus não se deleita na perversidade, na maldade.
e com ele não há nenhum ancoradouro para os perversos. A ideia de ancorador é onde você pode lançar a âncora e se firmar. Quando o navio está navegando e precisa fazer uma parada no porto, para que ele não seja levado pelas ondas e afastado da margem do porto, ele é ancorado. Então, aqui a palavra está nos mostrando que os perversos, os maldosos, eles não encontram ancorador, eles não têm como se firmar em Deus, eles não têm como se ancorar em Deus, porque Deus não se deleita na maldade dos seus corações. Então Deus, ele não é um ancoradouro, um lugar de descanso, um lugar de parada para aqueles que praticam o que é perverso, o que é mal diante de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e a sua santidade é para eles como um fogo consumidor. Nós, olhando para o livro de Êxodo, nós encontramos um momento em que Deus, diante do mal praticado pelo povo, ele diz: eis que não mais subirei com o povo, porque o povo é mau, e se eu subir no meio deste povo, eu irei aniquilá-los por causa da sua maldade, eles perecerão. Então aqui nos mostra que em Deus não há maldade, que em Deus há somente bondade, misericórdia, que Deus, ele não é aquele que pratica o mal. E para aqueles que praticam o mal, a sua santidade é como fogo consumidor. Os que se achegam ao seu santo monte têm que exibir a justiça divina. Agora, olha só que interessante. Ele fala o seguinte: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos que praticam iniquidade, tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. E assim, irmãos, nós podemos compreender que os que rejeitam a sabedoria do Senhor e vivem por sua própria loucura, não podem permanecer firmes diante dele. Aqui, nos versos 5 e 6, os perversos são caracterizados como os mentirosos, homicidas, fraudulentos. A atitude de Deus para com eles é de aversão, é de ódio, é de abominação. E o seu destino final é a destruição. Eu fico maravilhado quando olho para as Escrituras Sagradas. Ela tão somente nos ensina o que é bom, o que é agradável, o que nos faz bem. As palavras do salmista, no verso de número 7, ele diz assim: eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. É bonito, o salmista não está excluído da presença de Deus ou da casa do Senhor. Ele fala que vai lá unicamente fundamentado nesta base, para adorar a Deus. Irmãos, é importante entendermos que nós devemos viver uma vida que agrade a Deus. O Salmo 5 nos mostra isso, que devemos viver de maneira que glorifique a Deus. Devemos levar continuamente em nossa vida uma vida que aponte para a sua grandeza, para a sua santidade, que o manifeste. E ao manifestar a grandeza de Deus em nossa vida, outros homens, aqueles que não conhecem a Deus, glorificarão a Deus por causa do nosso testemunho. O salmista, de uma certa forma, é isso que ele coloca para nós neste salmo. É isso que ele nos fala. Ele nos fala unicamente para que tenhamos entendimento que quando nós vamos à casa de Deus, nós vamos para congratular, para externar, para expor diante de Deus a nossa alegria de estar em sua presença. Nós vamos ali para prestar-lhe culto, para dar louvores ao seu santo nome. Nós não vamos na igreja, que é o ajuntamento dos santos, para vermos os irmãos, para podermos estar em companhia de outras pessoas ou para o encontro social. Não! Muitas vezes nós entramos na igreja e encontramos pessoas, em vez de estarem de joelhos orando a Deus, às vezes estão de joelho conversando com o irmão do lado,
Mas na verdade, nós precisamos ter o entendimento correto da nossa vida na presença de Deus. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos, nós devemos fazer como o salmista faz, lançar diante de Deus a sua oração e a sua confiança, confiar inteiramente, unicamente no Senhor. Então, ele vai ali unicamente fundamentado nesta base, pelo rico amor de Deus, pelo rico amor pactual de Deus, pela grandeza da glória dele revelada a nós, tanto para o salmista naquele tempo, quanto também para nós na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois quando o Senhor se manifesta a nós, e nós que não éramos povo, somos tornado povo de Deus, igreja do Senhor, somos trazidos à sua presença para caminharmos diante dele, para a glória do seu santo nome, para prestarmos o nosso culto a ele e servirmos a ele com alegria em nosso coração. E é com base neste amor pactual que o salmista, então, ele entra na presença de Deus, no seu santo templo. E nós podemos observar na Epístola aos Hebreus que ela aponta para o fato de que uma vez que Jesus já nos antecedeu no céu, temos aqui uma âncora assim. Agora sim podemos ter uma âncora da alma firme em Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos leva no santuário mais íntimo de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. A terceira parte do Salmo, ela vai falar a respeito do juízo, e ela começa no verso de número 9 e vai até o verso de número 10. No verso de número 9 ele vai dizer: pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam, declaram-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões. Por causa do caráter do Deus Santo e do adorador justo, vem o caráter do malfeitor. Aqui a concentração se esbarra nos pecados da língua. Ele vai dizer que, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. E assim nós possamos a entender conforme Paulo escreve lá no verso 9. Tanto Tiago quanto Paulo vai nos falar a respeito dos pecados da língua. Tiago, no capítulo de número 3, dos versos 6 a 12. E Paulo vai usar na carta aos Romanos, no capítulo de número 3, nos versos de número 9, a respeito da pecaminosidade universal do gênero humano em sua lista de citações do Antigo Testamento. Davi pede ao Senhor que declare estes homens culpados. O culpado seria levado à expiação ou, alternativamente, à destruição. Davi não está solicitando vingança pessoal aqui. Que Davi não estava solicitando vingança pessoal se faz presente no versos 10, onde ele diz: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois eles rebelaram contra Deus. Então, como um servo pactual e leal, ele pede que Deus exerça o juízo contra aqueles que se rebelaram e que são rebeldes ao Senhor. E aí no fim do Salmo, que é a última parte, onde vem justamente aquela parte em que Davi então ele retoma o louvor a Deus e nos leva também a louvar a Deus pelos seus benefícios, pelos seus cuidados, pelas suas misericórdias, pela alegria que Ele nos causa por sua presença e proteção. Então aqui, no verso de número 11, ele começa: mas regozijem-se todos que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre. Então a ideia, o caráter do povo de Deus como aqueles que buscam refúgio no Senhor é ilustrado neste salmo desta maneira, pela própria atitude de Davi. Os que vivem sob a proteção de Deus podem cantar de alegria, podem estar na sua presença, louvando e bendizendo o seu nome, porque Ele provê abrigo
que os envolva. É como aquele sentido da galinha com seus pintainhos, né? Cobertos, conforme nos fala o Salmo 91, debaixo das suas asas, seguros. E aqueles que estão seguros no Senhor podem louvar, bendizer o seu nome. Irmãos, muitas são as atrocidades, as investidas e todos os problemas que se levantam contra nós. Mas precisamos ter em mente que a vida do crente fiel para com Deus, aquele que foi chamado em Cristo Jesus, é diferente daquele que anda no caminho da perversidade, pois o caminho da perversidade o leva à destruição e ruína, mas o caminho do justo o leva para Deus. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Precisamos ter em mente que a nossa vida não termina tão somente quando morremos e fechamos nossos olhos. Na verdade, nós estamos neste momento caminhando para Deus, para a vida eterna. A vida eterna é para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Deus, Ele os defende. E como nos fala o salmista, eles em Deus se gloriam e amam o nome do Senhor. Então essa exposição nos apresenta justamente isso aí, nos traz essa alegria de permanecer na presença do Senhor, debaixo da sua proteção, para louvor da sua glória. Pois sobre ele está a bênção do Senhor, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da sua benevolência. Tenha isso em mente, que em Deus nós somos guardados, abençoados e cercados da sua bondade. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus.